designação de matriz, ela passou, né, o status de matriz. Para ter emancipação política existiam alguns critérios, como população, como ter uma matriz e também a casa de câmara e cadeia. A igreja matriz, então nós tínhamos uma capela, ela foi formada em matriz, passou as denominações de matriz. Só que essas características que vocês estão vendo hoje da igreja, ela é do século XIX. Porque lembra da igreja lá na maquete, que era uma azulzinha pequenininha, né? Quando foi em 2000 para 2001 para fazer o restauro dessa igreja, se fosse buscar as características lá do século XVII, ia ser um absurdo, né? Porque ou do século XVI, na verdade, século XVI, ia ser um absurdo. Porque a gente tinha que destruir praticamente tudo. Então foi buscado a última reforma mais significativa, que foi exatamente em 1819. Foi quando colocaram as torres laterais. Então hoje, a torre lateral, vocês percebem que tem uns ferrinhos, né, ao redor da igreja? E isso é novo, tá, gente? Isso aí é só para espantar os pombos, não tem nada a ver com história. Agora, a relação da torre ostenta a riqueza que o município tem, ou o povoado tem na época. Então, quando se tem uma torre, o povoado está relativamente bom, né, financeiramente. Duas, já está melhor. Só que também tem uma relação entre a torre e os negros. Por exemplo, o fato da torre estar na frente da igreja, ele limita a entrada do negro na igreja. Significa que o negro ele não podia entrar na igreja. Quando a torre está no meio, o negro ele tinha uma liberdade de ir até o meio da igreja e ela no fundo, o negro tinha a liberdade. Só que essa liberdade de entrar na igreja também não era assim ampla, dele circular tudo não. Ele tinha apenas um cantinho no cantinho da igreja. Você já deve ter ouvido que do negro ele foi, durante todo o tempo, ele também teve que ser catequizado, né? Ele aprendeu o cristianismo, né? Se converteu, né, ao catolicismo. Mas era uma forma, vamos dizer assim, apenas de domá-lo. Então a religião o colocou dessa forma. Tanto que tem muitas igrejas espalhadas pelo Brasil que elas foram construídas pelos negros, tá bem? Alguma dúvida quanto à igreja? O santo padroeiro é São Sebastião, né, que é onde foi dado o nome da cidade, dia 20 de janeiro, porque foi nesse dia que a Américo Vespucci passou pelo canal, e era costume eles darem o nome o nome da cidade relacionado ao nome do santo. Tem uma história que é assim, na verdade, por alguns é contado como lenda, para outros não, é fato. Existiu até documento, na vista de alguns. Tinha uma pessoa um homem que morava aqui, o apelido dele era João Baleia, Benedito Lopes era seu nome. E era uma pessoa muito ruim, ele brigava com todo mundo, batia com todo mundo tinha medo dele no povoado, um povoado bem simples. E as pessoas pediam em oração para São Sebastião, que é um santo guerreiro, né, era um soldado, e ele, para que protegesse o povoado daquele homem tão ruim. Todos tinham medo dele. Um dia ele apareceu morto na porta dessa igreja, ele apareceu morto. Mas quem tinha matado esse homem, que todos tinham medo dele no povoado? As pessoas começaram a dizer que tinha sido São Sebastião, que tinha feito milagre, que tinha protegido o povoado daquele homem tão ruim. Só que tinha um corpo, então tinha que ter julgamento. O delegado, na época, fez um julgamento de 2 dias. Como todos falaram que tinha sido São Sebastião, a imagem de São Sebastião, que está no altar, ela foi condenada a 5 anos de cadeia. Né? E assim ela foi levada para a casa de câmara e cadeia, e lá permaneceu durante um tempo. A comunidade começou a achar aquilo absurdo, como prender uma imagem, né? Como? Que absurdo isso. Bem, o delegado ele concedeu a chamada prisão domiciliar. A imagem voltou para a igreja. E não podia sair daí, né? Ela só saía nas procissões, por exemplo, dia 20 de janeiro, e escoltada por policiais, porque a imagem de São Sebastião, ela é presa a uma árvore, vocês já viram? Com a mão para cima, quem já teve a oportunidade de ver, e o dedo fica assim. Então ele colocou ali na mão da imagem, colocava aquele alvará, aquela libertação temporária, mas escoltado também por policiais. E isso foi durante 5 anos. Esse absurdo virou filme O Dia que o Santo Pecou. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ter a sinopse desse filme, O Dia que o Santo Pecou. Já passou aqui várias vezes, passou na cultura, e conta essa história. Que para muitos, gente, não é contado como lenda não, é fato mesmo. Dizem que o documento ele ficava na secretaria ali no fórum, nós passaremos por lá,
Só que o juiz, vendo que estava denegrindo a imagem do judiciário, tirou esse documento. Aí o que acontece? Como você não tem uma prova palpável, um documento, a coisa vai passando ao tempo e vai virando lenda. Mas hoje ainda é contado como fato verídico.